Perfeito. Boa tarde, pessoal. A gente vai começar agora a falar sobre MapReduce. Meu nome é Leonardo, meu colega é o Carlos Ribeiro, e hoje a gente vai trazer alguns exemplos de funcionamento da ferramenta Hadoop que a gente apresentou na aula passada. Aqui, para introduzir o que a gente vai fazer na apresentação de hoje, a gente vai rodar um exemplo de contagem de palavras em arquivos usando o MapReduce no Hadoop. Depois a gente vai entender um pouco o funcionamento do método map e do MapReduce dentro do exemplo que a gente trouxe. E por último, a gente vai rodar alguns outros exemplos para entender os diferentes jeitos de usar esse word count que a gente criou. Show. Aqui na esquerda a gente consegue ver a classe word count que a gente criou. Eu sei que está um pouquinho difícil de enxergar, a gente vai passar por ela pouco a pouco depois. É, Mas aqui, pela foto, já dá para perceber que a gente tem uns três métodos um pouco mais destacados, né? Que é o map, o método reduce e o método main, que a gente vai olhar individualmente para eles agora. Ok, o método map, esse método curtinho aqui, basicamente ele divide o input, que é um arquivo de texto, em tokens, né? Nesse caso, os tokens vão ser as palavras. Então, cada palavra vai ser um token. Se a gente tiver se a gente tiver um input com a frase Hello Hadoop, por exemplo, essa frase seria dividida em dois tokens, né? Que seria o token Hello e o token Hadoop. Depois disso, a gente vai iterar por essas palavras e enquanto a gente itera, a gente vai dar aquele word set ali para criar as palavras do nosso que a gente vai escrever no nosso contexto, né? E por fim, então, a gente escreve no nosso contexto a palavra e o que seria a ocorrência dessa palavra no input, né? Entre o método map e o método reduce, a gente tem o combiner. Ele é responsável por somar as ocorrências de palavras iguais em cada map. Então, para cada map vai ter um resultado emitido pelo map, justamente como o Léo falou. Por exemplo, nesse exemplo do map 1, né? A gente tem as palavras hello, world, bye e hello e world de novo. É, o map não junta. Quem junta essas ocorrências e soma é justamente o combiner. É, Utilizando esse set combiner class, a gente tem o resultado, que é o output do map, o resultado desse combiner, que são as palavras e suas ocorrências, respectivamente. Falando sobre o método reduce, ele apenas soma os valores que são as contagens de ocorrência para cada chave, que são as palavras. Ele pega o resultado de todos os maps, por exemplo, se tiver um map 1, map 2, ele pega o resultado daqueles combiners e soma, pegando assim todas as ocorrências. A gente vai ver mais para frente um resultado de output tirado não só pelo reduce, mas pelo mapper e pelo combiner. Aqui a gente pode ver um pouco mais a main, com um pouco mais de zoom, né? É, a gente pode ver que o job é startado aqui, basicamente ele faz o passo a passo da execução. A gente consegue ver o mapper, o combiner e o reducer. E é importante notar, destacar que o combiner está justamente entre o mapper e o reducer, justamente pela sua função. Perfeito. Agora a gente vai ver aqui um exemplo de funcionamento. Para começar, a gente criou dois inputs, né? O input 1 com a frase Hello Word by Word, sem nenhuma pontuação. O input 2 com a frase Hello Hadoop, Goodbye Hadoop. É, Antes de criar esse input, a gente já havia compilado aquele código do word count que a gente mostrou agora, né? E então a gente rodou esse comando aqui, basicamente rodando o word count que a gente criou pro input que a gente criou, esses dois inputs, para gerar um arquivo de texto nessa pasta output. E agora entendendo um pouco melhor como que o algoritmo funciona, né? A primeira etapa seria o map, né? Então, o map 1 vai emitir basicamente a palavra hello com a ocorrência 1, a palavra word com a ocorrência 1, bye com 1 também, e word com 1. E o map 2 vai ser a mesma coisa, né? Hello, Hadoop, goodbye, Hadoop. Aqui a gente pode perceber que essas palavras, essas ocorrências ainda estão separadas, isso porque a gente só está no map, a gente não rodou o combiner ainda. Então, dando um passo para frente, é,
a gente vai passar pelo combiner agora, e aquelas ocorrências que antes estavam separadas agora vão ficar juntas. Então o word virou 2 aqui de ocorrência, e o Hadoop virou 2. Mas aqui, como a gente ainda está no combiner, não passamos pelo reduce, a gente pode ver que tem ocorrências iguais, mas em maps separados que ainda não foram combinadas, né? Então aqui no agora para o passo do reduce, ele meio que vai corrigir, não, mas ele vai finalizar o algoritmo, né? Então a gente vai ter a ocorrência by com 1, goodbye com 1, Hadoop com 2, hello com 2, agora somado, e o word com 2. Então basicamente ele pegou esses dois outputs do map, né, que tinham o hello separado, e juntou as ocorrências dando o output final. É, agora a gente vai ver um outro exemplo, que é a gente vai pegar uma nova implementação do word count, que a gente chamou de word count 2. Ela permite umas funcionalidades extras, que a gente já vai falar. E para isso a gente vai usar esses dois inputs como exemplo. É basicamente os mesmos inputs do exemplo passado, só que com vírgula e pontuação. E uma palavra a mais. É, rodando simplesmente essa implementação do word count 2 sem as funcionalidades extras, a gente tem esse output que está mostrando no slide. Nele a gente pode ver que tem a diferenciação justamente por pontuação. Pontuação e letra maiúscula, letra minúscula. E agora a gente vai querer filtrar um pouco mais isso. Então a gente não vai querer mais essa diferenciação entre pontuações, né? Palavras com pontuações diferentes. Para isso, a gente vai usar o filtro. Então, a gente vai criar um patterns.txt e vai usar ele nas nossas funcionalidades extras do nosso comando do word count 2. Pode. Dessa forma, então, a gente usa esse comando agora com as duas novas funcionalidades, que seria case sensitive, que é uma flag, e esse skip patterns.txt. Então, a gente vai considerar as letras maiúsculas e letras minúsculas como palavras diferentes e vai começar a ignorar os patterns definidos naquele arquivo. Dessa forma, a gente tem esse output. Agora a gente pode ver que não mais a gente está separando por vírgula e ponto, é, mas a gente continua separando por letra maiúscula e letra minúscula. Indo para um exemplo 3, a gente basicamente vai querer agora pegar todas as palavras, independente se ela está com letra maiúscula, com ponto ou não, e vai setar então o case sensitive como false. É basicamente o mesmo comando do exemplo passado, só que com essa flag como false. Rodando isso, a gente vê justamente as palavras em letra minúscula, mas agora considerando como a mesma palavra e não como palavras diferentes, não como ocorrências diferentes. E é isso.